Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise técnica. Essa é a aula número 6. Nas últimas aulas, a gente viu como é construído um gráfico, a gente viu como o preço está expresso no gráfico, como interpretar um gráfico. E hoje, na aula de hoje, a gente vai ver volume, como interpretar o volume e como o volume nos ajuda na hora de tomar uma decisão no gráfico, ok? Então, estamos vamos aqui para o gráfico do Bitcoin. E vamos procurar aqui alguns pontos que o volume pode ter nos ajudado a tomar uma decisão. Eu vou colocar aqui, vou voltar aqui um pouco mais para trás e a gente vai procurar aqui alguns pontos. Vamos ver aqui esse ponto. Vamos ver aqui um ponto bom. Pronto, vamos começar pelo básico. O que é o volume? O volume de transações, geralmente essa barra fica aqui embaixo. Eu arrastei aqui para vocês enxergarem. Aqui embaixo é a barra de volume. Essa barra mostra o número de moedas que foram negociadas em um determinado tempo. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Então, em um intervalo de 5 minutos, eu tive esse volume de negociação que a gente está vendo aqui nessa barra. E foi um volume de 526 milhões. Nesse caso desse gráfico, que está na escala de milhões, 526 milhões de dólares negociados dessa moeda, que é o Bitcoin, em 5 minutos. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu no dia 12 de maio de 2025 e você às 11h25 da manhã, e você consegue abrir aí uma corretora e ver esse mesmo gráfico que eu estou olhando. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o volume de transações, onde em algum momento o volume está baixo, porque tem poucas pessoas comprando, poucas pessoas vendendo. Em outros momentos o volume está maior. Quando o volume está maior, isso vai estar indicando para a gente que existe um certo interesse naquele ponto, naquele lugar, existe um interesse de compra ou de venda. E aí, se o candle ele é um candle vendedor e o volume está aumentando, isso vai mostrar para a gente a força de uma queda. E se o candle é comprador e o volume aumenta, isso mostra a força da compra. Então aqui a gente tem um ponto, olha só aqui atrás, em que o preço ele estava lateral, praticamente lateral. Observem que aqui eu vou desenhar aqui, puxar um caixote. O preço ele estava enfrentando esse range. Vou puxar aqui o zoom. Bom para a gente ver. O preço ele estava lateral, andando de lado. Observe o volume. O foco da gente aqui é estudar o volume nessa aula, então vamos olhar o volume. Deixa eu aumentar aqui o zoom do volume. Pronto. Vejam como o volume ele estava baixo. Eu vou puxar aqui, ó. Durante toda a lateralidade, o volume diminui. Por que o volume diminui na lateralidade? Porque as pessoas, os traders, os negociantes, eles sabem que aqui não é um ponto bom para a gente estar fazendo compras ou vendas. Existe um baixo volume de negociações ainda assim, porque sempre vai haver negociações no mundo e porque os robôs ficam operando para ganhar dinheiro em micro centavos, com variações de centavo, os robôs ganham dinheiro. Então aqui os traders ficam esperando uma decisão e a gente vai ver que para onde foi essa decisão. Vou dar um zoom aqui no gráfico agora. O preço subiu, rompeu um topo anterior. A gente ainda não viu sobre topos e fundos, vamos ver nos próximas videoaulas. O preço estava em queda, subiu, rompeu um topo. E aí nesse ponto a gente vai olhar o volume. Vamos ver o que aconteceu. Esse é um grande candle de rompimento, que poderia indicar o início de uma tendência de alta. Vamos ver o que aconteceu com o volume.
Apesar de que o candle era de rompimento, veja que o volume foi um volume baixo. Olhem o tamanho dos volumes dos candles anteriores de queda. Os candles de queda eram enormes, tinha aqui um volume de 150 milhões, 81 milhões. E esse candle que rompeu o topo, ele tem um volume baixo. Aqui é um volume de 31 milhões. Isso mostra que, apesar do candle ter rompido, a tendência não é de alta, a tendência não reverteu, é apenas uma subida momentânea que não vai dar em nada. Então, se você não tem um alvo longo, se o seu alvo é longo, não é uma boa ideia entrar na operação, porque não vai atingir o alvo, por isso vai e volta. E foi o que aconteceu aqui, como o rompimento aconteceu sem volume, o preço subiu pouca coisa e logo falhou e voltou. E aqui a gente vê, quando voltou, o nosso amigo poderia ter pensado, agora eu vou vender para que essa tendência de baixa continue. Mas o que aconteceu aqui é que o volume de venda também não aumentou. Foi um volume semelhante ao volume de compra, no mesmo nível. Então a gente tem aqui um demonstrativo de lateralidade. Um lugar que você não compra e não vende, você aguarda uma decisão. E a gente vai ver aqui um ponto de decisão. O preço ele segue lateral. Vamos voltar aqui para o gráfico. O preço segue lateral, sobe, desce, sobe, desce. E nesse ponto, o preço rompe para baixo. Então a gente tem aqui essa região de interesse que não tinha sido rompida. Ó, essa região tem um fundo. Ó, vou colocar aqui as setas para enxergar melhor. Uma defesa. Aqui os compradores defendiam. Os compradores queriam que o preço subisse. Eles defenderam uma vez, defenderam outra vez, defenderam duas vezes para que o preço subisse. Apesar de que eles defenderam, não houve interesse do mercado em apoiar os compradores. Então, todas as defesas não houve volume comprador. Logo após uma defesa, a gente precisa ter um volume para que indique que o preço vai seguir esse caminho. E nos dois casos não houve esse volume. Então, o que aconteceu? O preço ele caiu mais uma vez, conseguiu fechar abaixo. Nesse candle aqui, a gente teve um volume ligeiramente maior. E no candle que conseguiu romper, que foi esse candle que conseguiu romper, a gente viu nesse candle aqui que o volume aumentou drasticamente. Vejam o volume. Foi para 67 milhões. A gente tinha um volume durante toda a lateralidade em 33, olha só, 30, 33 no máximo. E nos mínimos aqui em 8 milhões, volume baixíssimo, insignificante. E no momento que o preço conseguiu romper a lateralidade, o volume subiu para 67 milhões, que é muito mais que o dobro dos maiores volumes. Então, após o rompimento, o volume aumentou. Aqui a gente poderia ter certeza que o preço continuaria caindo. Então, o nosso amigo que estava operando pôde fazer a venda dele nesse ponto para estar vindo buscar uma compra aqui embaixo, nesse outro ponto. Então a gente vê que esse candle foi o candle da decisão. Ele poderia ter vendido aqui, o preço teve continuidade na queda, houve um volume crescente, o volume cresceu drasticamente. E aí, no próximo candle, a gente observa que houve duas defesas. A gente já viu nas aulas anteriores a respeito de pavios, a respeito de candle, padrão de candle. Então, o candle da queda foi defendido, um candle que caiu com defesa. O próximo candle, apesar de que também foi um candle de queda, foi um candle que veio com defesa. Então, só que pelo padrão de candle, a gente já podia ficar ligado e ficar esperto que a queda poderia se encerrar. Então, nesse ponto aqui, a gente tem um volume muito alto e o próximo candle que também foi defendido já teve um volume menor. Olha aí, o volume menor, apesar de que ser um volume alto em relação à lateralidade,
foi um volume que não poderia ser desse tamanho, ele tinha que aumentar. Então aqui, nosso amigo poderia encerrar sua posição e realizar um lucro. Ele teria obtido aqui o seu lucro 0,35% nessa queda. Caso ele estivesse alavancado, seria em 10 vezes, seria um lucro de 3% e ficaria aguardando por novas oportunidades. Os próximos candles compradores não conseguiram superar 3 candles vendedores anterior e o volume diminuiu. Observem sempre o volume. O volume diminuiu, foi diminuindo. O preço foi subindo, subindo tímida, de forma tímida, lentamente. E à medida que o preço subia, o volume diminuía. E isso demonstra como o preço sobe, mas o volume desce, não existe interesse comprador forte. O interesse comprador é fraco. Não se pode confiar. Então aqui o preço foi subindo, continuou, foi aumentando aqui um pouco o volume comprador, porém também foi aumentando o volume vendedor, proporcionalmente. Então a gente tem uma região que é o que a gente chama de uma região de trap, de armadilha, uma região de sinais falsos, onde o gráfico ele pode estar te deixando aqui um sinal, porque é um sinal forte de compra, e em seguida te dá um sinal forte de venda. Olha só o tamanho dos candles de indecisão. Candle de decisão. Candles gigantes. Então aqui precisaria de um outro sinal. E aí a gente teve aqui o sinal quando o volume aumentou em uma proporção gigante, semelhante à anterior, na verdade muito maior do que aquele candle anterior. Olha essa proporção desse volume, 519 milhões. Então aqui nesse ponto em que o preço não conseguiu subir mais e rompeu para baixo, nosso amigo pôde vender com a volatilidade muito grande, o preço despencou. Então aqui nesse ponto ele teria realizado um bom lucro com essa queda. Continuou por várias horas. Olha isso. Então vocês conseguem ver que observando o volume a gente consegue tomar decisões e ela vai estar nos ajudando a obter lucro. Ok? Essa foi uma breve aula sobre volume. Nós analisamos aqui o gráfico do Bitcoin. Você pode estar utilizando isso em vários gráficos, você pode estar fazendo exercícios, observando o que aconteceu, onde houveram sinais verdadeiros, onde houveram sinais falsos. Vou mostrar a vocês aqui, coloca aqui as médias, média de 9, média de 20, média de 50 períodos. E aqui, como vocês podem ver, naquele momento em que a gente teve a primeira queda, que o volume aumentou de venda, o preço voltou ligeiramente e ele voltou para as médias. Observe que o volume comprador foi aumentando, mas apenas até chegar nas médias. Observe que a média de 9, de 20 e de 50 períodos. E o preço, na hora que todas as médias se encontraram, a gente teve um sinal de venda que foi confirmado pelo volume. E na próxima aula a gente vai ver a respeito de médias, sobre médias móveis, como usar elas e como elas no gráfico vão estar nos ajudando a entender para onde o preço está indo. Se você gostou desse vídeo, considere me apoiar enviando qualquer valor. Estou disponibilizando esse vídeo de graça. Dá muito trabalho gravar essas videoaulas, perco muito tempo. Considere me enviar qualquer valor. Estou deixando minha chave do Pix aqui na descrição. Estou deixando também o endereço da minha carteira Pi aqui na descrição. Você pode estar me enviando Pix ou enviando criptomoeda Pi.